Eu vou então passar para o próximo palestrante, é o Marcos Vinícius Ferreira Brandão, da Vitec Consultoria. O título da apresentação dele é Tecnologia de Monitoramento através de Processamento de Imagens, o Iris-M Vision. Só vou falar algumas coisinhas rápidas sobre o Marcos Vinícius. Ele é engenheiro mecânico da empresa Vitec Consultoria Limitada desde 2012, mais de 10 anos, né, Marcos? Ele é bacharel em engenharia mecânica pela PUC de Minas Gerais. Ele conta com 10 anos de experiência profissional no acompanhamento preditivo em diversos setores da indústria, com foco em geração de energia, mineração e petroquímica. Técnicas corretivas, né, alinhamento e balanceamento dinâmico, termografia e ensaios em lubrificantes. Ele tem 7 anos de experiência como instrutor de curso também de análise de vibração e análise de ODS. A Vitec, o Marcos pode falar alguma coisa sobre a Vitec, eu vou passar rapidamente a palavra a ele. E nós temos interagido bastante e é um prazer ter vocês aqui. Vamos ver como que funciona aqui. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, primeiramente, ao convite, né? Em nome da Vitec, eu agradeço. É muito bom participar desse workshop, né? O workshop sempre é bom para essa interação, né? E troca aí de conhecimento. É bem legal. A Vitec, né? Falando um pouquinho aqui da Vitec. A Vitec é uma empresa de tecnologias preditivas e o foco da Vitec sempre foi para trazer para o mercado brasileiro tecnologias de ponta, né? Tudo que tem de ponta nessa área da parte preditiva, né, onde que a gente consegue avaliar a análise de vibração, a termografia, análise de parâmetros elétricos, a gente traz isso para o mercado e implementa nas indústrias brasileiras. Esse é o nosso foco. Tá? Aqui eu vou ter... Opa, deixa eu aprender como é que funciona esse aqui. Beleza. Aqui são algumas das nossas representadas aqui no Brasil, as empresas que a gente representa. Opa, está ao contrário. A PDMA é o que eu comentei sobre análise de ativos elétricos, né? Então, parâmetros elétricos, a gente faz análise com PDMA, então a gente avalia aí as condições da saúde elétrica dos ativos, né? Seja motor, seja gerador, né? Até mesmo trafos, né? A gente consegue fazer avaliação de isolamento, vou falar um pouquinho aí mais à frente. Entrando um pouquinho aí, né, na parte de termografia, nós temos a Satir, uma empresa irlandesa que fabrica câmeras termográficas, então a gente representa eles aqui no Brasil. A Atento, né, que é uma empresa espanhola, né, de análise de... Ela é um laboratório, na verdade, de análise de fluidos, e eles desenvolveram recentemente um analisador de fluidos online. Né? Então, você instala no equipamento e ele fica ali monitorando, né, 24/7 o fluido sem necessidade, né, de extrair ali aquela amostra, mandar para o laboratório, ter esse tempo aí, né, entre a amostra chegar no laboratório e a gente ter os resultados. Né? Então a gente reduz esse gap, melhorando aí a tomada de decisões. A Alphatec, né, que fugindo um pouquinho aí do nosso core business, né, uma empresa que a gente representa na parte de fundações, né, com epox, né, ela faz esses grouts em epox, né, então é bem interessante também conciliar ela com a RDI, que é o que a gente vai falar aqui hoje. A RDI é uma empresa americana que ela desenvolveu a câmera Iris-M, né, para análise de vibrações sem contato. Né? Eu tenho alguns casos aqui que eu vou comentar com vocês, que são bem interessantes, inclusive até aqui da própria USP. Né? Esse é o PDMA, essa maleta, né? Então, todos aqueles ensaios que a gente fazia antes em bancada, né? Falando aí de ensaios elétricos, né? Isolamento, a tensão, medição de tensão, análise de corrente de tensão, análise do espectro, né? De tensão e corrente, a gente consegue fazer com essa maleta em campo, né? Sem retirar o ativo do campo. Então, isso é uma grande vantagem. E tanto para ensaios estáticos, né? Quando a gente fala estático na elétrica, a gente está falando do equipamento parado. Tá? Tanto com o equipamento parado quanto com o equipamento, né, operando, né, ensaios dinâmicos também. Então ele trabalha com 6 zonas de falha, né, então a primeira qualidade de alimentação, circuito de alimentação, rotor, estator e o entreferro. Então a gente avalia todas essas condições, esses parâmetros elétricos do motor, ok? Do ativo elétrico, né? Pode ser um gerador também. E seguindo aqui, o PDMA, na verdade, né, não é nenhuma invenção da roda. Né? Então, assim, ele pegou todos os equipamentos que a gente já conhecia em campo, né? O megômetro,
micromímetro, amperímetro, medidor de qualidade de energia, e colocou tudo isso numa maleta só para facilitar a vida em campo. Tá? Então, juntamente, né, com o software, com análise automatizada, né, através das normas NEMA e 3E, ele faz a comparação desses dados adquiridos e faz uma avaliação, né, não vou dizer que é uma inteligência artificial, mas é uma análise automatizada. E essa comparação, né, com os limites de alarme, ele apresenta isso para a gente no software para facilitar a nossa tomada de decisão. Seguindo aí, a gente tem as câmeras termográficas, né, desde modelos mais básicos da Satir, né, que são os celulares, né, hoje em dia, com a câmera termográfica acoplada, até modelos mais avançados, né, que é as câmeras para monitoramento online. Né. Essas câmeras são sistemas muito semelhantes aos sistemas de monitoramento de vigilância. Né. Ele tem um sistema PTZ, que a gente consegue configurar a câmera para ela fazer uma varredura da região, né, e limitar os pontos que a gente quer fazer essas medições de termografia. E aí fazer alarmes também, gerar alarmes, limites de alerta, para assim que gere, né, atinja esses limites, gera um sinal para a gente e envia isso, né, para o central de comando ou a sala de controle para fazer a atuação. Ok? Essa é bem interessante também. Atento, que eu havia comentado com vocês, o analisador de óleo online, ele é interessante pelo fato de ele trabalhar com um processamento muito semelhante a RDI, né, processamento de imagem. Esse sensorzinho que a gente está vendo, né, o fluido passa por aqui, né, e aqui ele tem uma câmera que vai tirando fotos ali do fluido, é como se fosse cada foto uma lâmina. E aí ele consegue avaliar, né, fazer a contagem de partículas, né, o código ISO, NAS, classificação das partículas, e tanto a partir de 4 micras até 70 micras. Isso que é bem interessante dele. Né? Então a gente consegue, além de fazer essa contagem, né, distinguir bolhas de ar e bolhas de água, né, para não entrar nas contagens da partícula hoje, que é um problema grave que a gente tem com os medidores online, né, de óleo hoje, que é justamente isso, que é a dificuldade que a gente tem em distinguir o que é bolha de ar, né, e o que é partícula. Com o processamento de imagem a gente consegue fazer isso. Né? E além disso, ele ainda faz a morfologia da partícula. Ele tem um banco de dados, né, cadastrado ali os tipos de desgaste, e aí, como é um processamento de imagem, ele avalia as bordas da partícula e, com base nesse banco de dados, ele indica para a gente que tipo de desgaste está ocorrendo. Se é um desgaste corte, adesivo, abrasivo. Né? Então, a gente consegue fazer essa avaliação também. Além da degradação do óleo, né? Através da oxidação, né, e do TAN, tudo isso feito através de desgaste acelerado do fluido, né? E também uma medição indireta da coloração. A gente consegue ter aí a vida útil do óleo. Né? Esse seria o índice de degradação, né? O oil degradation. E aqui é a AlphaTec, né? Que eu comentei com vocês, né? Que foge um pouquinho da preditiva, né? Mas entra aí na parte de fundação, que complementa muito bem com a câmera, né? Que é a reestruturação de bases, né? De motores, compressores, né? Ativos na indústria, com essa resina epóxi, né, que o tempo de cura é muito menor, e também, né, a questão de absorção de vibração, transmissibilidade de vibração também é bem eficiente. Aqui são alguns, né, dos nossos parceiros, né, os principais clientes aqui no mundo, né, e no Brasil. Hoje nós vamos falar da RDI, né, vamos entrar agora para os casos mais legais. Né. Então, assim, antes de falar, né, sobre apresentar os vídeos da RDI, só para a gente entender um pouquinho como que ela funciona. Né? A RDI, na verdade, é uma câmera, né? Essa que vocês estão vendo aqui. Esse é o kit, né? O kit completo. A USP, né? O laboratório tem uma. E aqui, quando a gente pensa em câmera, né? Câmera que mede vibração, às vezes a gente pensa num equipamento grande, complexo. Não. Ela é uma câmera bem pequenininha, né? Bem leve. Né? Na verdade, a mala dela é maior, né? Só por causa do tripé. Né? Mas e o kit de iluminação? E aí ela acompanha, né, todos esses itens, né, as lentes, a antena laser para a gente fazer as medições, né, e o foco dela é, na verdade, essa técnica, né, na verdade é uma nova técnica, né, de ODS. A ODS é a forma de deflexão operacional, já era uma técnica muito utilizada, né, a gente utilizava com sensores de vibração, e com a câmera veio facilitar muito, né, o HH gasto aí com a utilização dessa técnica. Muito voltada para problemas estruturais, a RDI, né, a gente consegue medir aí deslocamentos, oscilações de estruturas, equipamentos rotativos a cerca de centésimos de milímetro. Tá? Então a gente tem uma precisão muito grande. Tá?
E a vantagem é essa quebra de paradigma, né? Por quê? Porque antes, quando a gente falava em medição de vibração, a gente falava de medição de vibração por contato, né? A gente, o que tem de novo na indústria para medição de vibração? É um sensor Bluetooth, é um sensor wireless, né? E a câmera realmente veio com esse intuito, porque a gente está falando de imagem, né? A gente vai filmar sem contato e aí extrair ali a forma de onda, né? E, consequentemente, aplicar FFT e ter o espectro, né? Analisar no domínio da frequência. E aí, ó, esse é um vídeo que vocês não estão vendo nada, né? Esse é um vídeo a olho nu, que a gente não enxerga. Esse aqui é uma bomba, tá, pessoal? Uma bomba, motor, a bomba, aqui as tubulações. E aí eu vou explicar um pouquinho aí como que funciona a RDI, para depois a gente ver esse vídeo processado, tá? Esse vídeo é sem processamento. E aí, ó, a RDI, o primeiro problema, né, que ela tinha, na verdade, não foi ela que resolveu, mas era um problema, era justamente a taxa de amostragem, né? As câmeras antigamente, até 2008, se eu não me engano, né, que teve aquela evolução lá da supercâmera, da Discovery, as câmeras, a taxa de captura era muito baixa. Então, isso era um grande problema para a gente, né? É o que a gente estava vendo aqui no... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, é isso. O helicóptero, né? A gente tem um piloto aí, né? Ele me corrige se eu estiver errado. O piloto aí de asas rotativas. Geralmente o rotor principal desses helicópteros operam em 250, 400 RPM, dependendo da máquina. E aí, aqui o que a gente está vendo é justamente, né, o efeito que a câmera com baixa taxa de amostragem ocasiona, né? Que a câmera ela vai, nada mais é, né, a câmera filmadora nada mais é do que uma máquina fotográfica, que tira várias fotos, né, por segundo, e aí mostra isso na linha do tempo para a gente. E aqui coincide, né, que a taxa de amostragem, né, é igual à frequência de rotação, ou múltiplo, submúltiplo. E aí a gente tem essa impressão, né, que o helicóptero está voando com as pás paradas, né, mas não tá, pessoal? Só que isso aí não foi ela que resolveu, não, tá? Não foi a RDI, não. Isso aí a Discovery, né, o engenheiro americano, já tinha resolvido isso há muito tempo. E a câmera, né, ela tem aí uma alta taxa de amostragem, ela captura, né, 1.300 frames por segundo, que aí pelo teorema de Nyquist, né, a gente consegue analisar aí, né, até 650 Hz com esse modelo. Tá? A gente tem outros modelos de câmera também, que permite a gente fazer uma análise mais avançada aqui, né, com um range um pouco maior, né, até 5.000 Hz. Mas eu comento um pouquinho delas mais para frente. Tá? Então, o grande problema era esse, e o segundo problema era como que a gente vai enxergar esse deslocamento. Né? Esse que é a grande questão. O que não é visível ao olho nu. Né? E aí o algoritmo da câmera faz esse processamento. Né? Na verdade, basicamente explicando, todo objeto, né, quando ele oscila, ele vibra, incide a luz sobre ele, e essa normal, né, que incide sobre ele altera dependendo da posição do objeto. Né? Então, o que o algoritmo faz? Ele faz a leitura de pixel a pixel da imagem, calcula essa diferença de iluminação e converte isso para deslocamento. Então, a gente tem a diferença de luminosidade, que é o deslocamento, no tempo. Então, a gente tem a forma de onda, e aí, através da forma de onda, a gente aplica FFT e tem os espectros, né? Tanto para a gente analisar no domínio da frequência. E isso é legal porque a gente pode fazer isso em qualquer região da imagem. Aqui a gente tem um mancal, esses quadradinhos que vocês estão vendo, a gente chama de regiões de interesse. A gente pode fazer N, né? Regiões de interesse na imagem, né? Desde que tenha o contraste. Né? Por exemplo, aqui na parte escura a gente não conseguiria captar nenhum dado de vibração, porque não tem contraste. E nem nessa parte saturada aqui. Aqui a gente teria que botar uma fita, um alvo aqui para a gente poder fazer essa captura. Mas onde tem contraste a gente consegue extrair os dados, né, tanto de tanta forma de onda, né, e consequentemente o espectro. Ok? E aí agora eu quero mostrar aquele vídeo para vocês. Antes a gente não via nada, né? Agora a gente já começa a enxergar alguma coisa se o vídeo rodar. Né? Vamos ver. Eles dão um play aí pra gente, ver se ele vai rodar. Isso, obrigado. Ótimo. Isso é o equipamento, tá, pessoal? É a bomba, a mesma bomba que a gente viu lá no início, só que com pós-processado, né? Aqui a gente amplificou em cerca de 50 vezes esse deslocamento. E aí, o interessante... Você consegue dar um outro play? O interessante é que a gente observa aqui, né, que os maiores deslocamentos, né, que são as válvulas, né, a tubulação. Mas não necessariamente, né? Esse aqui, na verdade, é só a consequência. Né? A grande causa é aqui embaixo, ó. Tá vendo essa folga? Tem uma folga aqui no pé da bomba, né? Na base dela aqui. E tinha um pouquinho de água aqui, dá até pra gente ver. Esse que era a causa raiz, né? Então, estava folgado.
e aí acabava, né, tendo uma baixa rigidez e transmitindo a vibração para toda a tubulação. E aí, agora que a gente entendeu, né, como que funciona a Iris-M, né, vamos seguir aí para os produtos que ela oferece, né? A Iris-M, que é essa do meio, né, que eu comentei com vocês, que é o que a gente faz a maioria dos vídeos, ela captura até 1.300 frames por segundo. Então a gente tem um range de captura, né, de 650 Hz. A Iris-MX é uma derivação da Iris-M, que ela captura 10.000 frames por segundo. Então, assim, para grandes máquinas, quando a gente fala em turbocompressores, né, turbogeradores, que a rotação é mais elevada, falando de equipamentos, né, rotativos, a gente utiliza essa. Para equipamentos estáticos, a gente não, né? Para ativos estáticos, né? Falando de estruturas, né? Metálica, civil, a gente utiliza a Iris-M mesmo, porque a gente está falando de frequências mais baixas. Tá? E também, por último, a gente tem a Iris-CM. Né? A Iris-CM é o que eu brinco com o pessoal, que é um monitoramento online temporário. Por que um online temporário? Porque a gente monta essas 3 câmeras no ativo que a gente quer avaliar, e aí ele vai ficar capturando esses dados durante o período 24 horas, 2 dias, né, depender do que a gente precisa de avaliar desse transiente, desse equipamento, desse ativo, e aí depois a gente remove. Né, por isso que eu chamo de online temporário, né, ela não fica lá fixa em campo, né, por enquanto. Né, não que não seja o futuro nosso aí, ter câmeras aí em toda a indústria, filmando como se fosse monitoramento, né, de vigilância, mas pegando a vibração dos nossos ativos. Isso é bem interessante. E aí, né, só uma visão geral aqui da tecnologia, né, dessa medição de deslocamento. A câmera ela faz essa avaliação pixel a pixel da imagem, então para isso é como se eu tivesse em qualquer região aqui dessa imagem, é como se eu tivesse colocado um sensor de vibração, né? Seja aqui no mancal, seja na tampa de proteção, né, desse eixo, como se eu tivesse pegado um sensor de vibração e colocado lá naquele ponto. E aí eu extraio a vibração desse ponto. Para isso, óbvio, né, a gente tem algumas métricas que a gente utiliza, medir a distância entre a câmera e o objeto, né, imputa a lente que a gente está utilizando, né, para a gente ter uma precisão aí da amplitude de vibração. Ok? E aí a grande vantagem da câmera é que a gente pode medir qualquer equipamento, né, seja ele equipamento rotativo, seja estruturas, né, metálica, civil, porque independente do equipamento que a gente está avaliando, né, seja a vibração, seja o deslocamento, né, que a gente quer avaliar, a gente vai conseguir pegar. E aqui a gente tem um recurso bem interessante, que são os vetores. Né, os vetores indicam aí a direção do deslocamento e o tamanho deles, a magnitude desse deslocamento. Aqui é do trilho, né, e a gente observa, né, à medida que a máquina, né, que o trem vai passando, né, a gente observa aí o deslocamento desse trilho, né, e a magnitude, né, de acordo com o tamanho do vetor. Então, isso são algumas das ferramentas, né, que a gente consegue utilizar. Opa, acabei voltando aqui. Boa. Esses são alguns dos recursos que a gente consegue utilizar. Não está passando não. Foi. Para ajudar a gente na análise. Né? Aqui, por exemplo, também a gente tem uma bomba, né, que a gente colocou os vetores para a gente averiguar aqui, né, avaliar como que estava a condição dessa bomba. Né? A gente percebe aí que tem uma característica de desbalanceamento. Né? É uma bomba vertical, então ela acaba tendo, né, esse realmente um eixo muito grande aqui até o acionamento, então acaba tendo esse deslocamento aqui nesse eixo, eixo X aqui, que a gente pode chamar, muito elevado, né, horizontal. Aqui é só um modelo, né, isso aqui é uma barra engastada, né, que a gente brinca com ela no laboratório, que a gente consegue ver os modos de flexão, né, modo, segundo modo e o terceiro modo, através dos vetores. Então é uma ferramenta muito útil, né, para análise de vibração, né, seja, né, em laboratório ou em campo mesmo. Tá? O próximo equipamento aqui já é um equipamento em campo. Né, aqui ele é olho nu, né, agora a gente passa essa linha aí e vê ele com a imagem amplificada, né, com o vídeo amplificado, e a gente observa outro problema de base. Esse era um equipamento que tinha muito problema de desalinhamento, né, o desalinhamento não era estático, era dinâmico, justamente por causa dessa condição da base. Né, o pessoal ia em campo, alinhava o equipamento, né, e media a vibração, estava desalinhado. Né, então, com a câmera, a gente conseguiu observar isso aqui. Né. Não é um evento
fácil de identificar, né? Uma porque quando a gente fala de medir a base, né, a gente teria que ter 2 acelerômetros aqui para medir tanto no skid quanto aqui no grout, né, no piso, para a gente ver justamente essa diferença de fase, né, entre o deslocamento. E aí com a câmera fica muito mais fácil, né, muito mais dinâmico. Esses vídeos eles têm em torno aí de 5 segundos, dependendo da rotação do equipamento, né, da frequência que a gente quer analisar, são 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos de vídeo. Muito rápido. Então a gente tem um retorno, um processamento em campo mesmo, que a gente consegue ter esse resultado e já visualizar o que está acontecendo com o nosso ativo. Tá? Aqui é um caso bem interessante, é um prédio, que é um outro recurso que a gente tem no software, que é um mapa de cores, né? Que ele faz como se fosse um termograma, né, dessa imagem que a gente estava vendo vibrando. E aí a gente seleciona, né, a gente consegue selecionar a frequência no espectro que a gente quer avaliar, separar essa frequência e avaliar somente nela, né? E aí ele vai gerar esse mapa de cores para a gente. E esse mapa de cores é muito intuitivo, né? As cores mais quentes indicam onde que a vibração é maior e as cores mais frias indicam onde que a vibração é menor, né? Então, isso facilita muito na análise também. Seguindo aqui, a gente tem um recurso que a gente utiliza em campo, né, de fazer um ensaio de forma transiente. Essa é uma tubulação, né, que o nível de vibração estava muito elevado, e aqui tem um técnico que ele está escorando essa tubulação. E aí a gente fez essa filmagem, em torno de 40, 60 segundos, né, mais ou menos, e aí a gente consegue, né, pegar aí a eficiência dessa intervenção, né. Ele colocou uma escora aqui na tubulação, e aí a gente vê os níveis de vibração reduzindo, né, em tempo real, né. Isso é bem bacana, né? A vantagem da câmera é essa, a gente consegue pegar esses eventos transientes, né? Coisa que com acelerômetro seria um pouco difícil da gente pegar. Esse é um caso bem legal também, é uma correia transportadora. Esse é um acionamento dela, né, que é o redutor, e aí a gente tem esse motor hidráulico, a gente olha assim até assusta, né? Pessoal da mineração aí, eu brinco, a ferramenta boa para assustar o gerente, né? Porque ele libera qualquer verba, né, para consertar esse equipamento depois de ver um vídeo desse. E aqui, na verdade, a gente tem um nível global, né, que todas as frequências, né, que excitam esse equipamento operando juntas. E aí, quando a gente filtra isso, né, a gente consegue separar os deslocamentos. Aqui a gente está filtrando aqui na... Opa, deixa eu voltar. Filtrando aqui na frequência de saída do redutor. E aí a gente vê o deslocamento só do redutor. Ó. Só o modo, né, de deformação do redutor. E se a gente quiser filtrar também aí naquela frequência que a gente viu do motor da bomba hidráulica, a gente consegue também. 25 Hz. Que é essa frequência aqui, que é esse suporte aqui quebrava direto, né? Não aguentava. Então a gente consegue extrair esses dados e aí depois trabalhar para uma solução de engenharia, né? Fazer uma simulação dos reforços aqui da estrutura. E aqui o último modo, né, que às vezes é até imperceptível, né, a gente fica muito focado aqui no redutor, mas tem um terceiro modo aqui de vibração, que é justamente da correia, do suporte da correia e do piso. Olha que legal, lá atrás. Então, assim, a estrutura toda se movimentando. E a vantagem da câmera é isso. Uma vez que a gente filma, né, a imagem, tudo que está dentro da imagem a gente consegue extrair os dados de vibração. E avaliar, né, como que está essa condição de vibração. Esse é um caso, todos os casos são legais, né? Vou ficar falando isso o tempo todo aqui. Mas esse é um caso muito bacana, que é uma bomba que era um problema difícil, né, de corrigir, que foi muito difícil de corrigir, porque ninguém descobria, né? O pessoal pegava folga aí na bomba, né? Folga estrutural, e ninguém descobria, né? Ia lá, apertava os parafusos da base, aí a bomba operava ali por algum tempo nas condições normais de vibração e de repente, né, levava esses níveis de vibração e não se descobria. Então, a câmera foi feita a filmagem e a gente percebeu alguns problemas, né? Primeiro, realmente essa folga, né, que a gente vai descobrir por quê daqui a pouquinho, e, né, essa baixa rigidez aqui da chapa aqui da base da bomba, tá vendo? Então, assim, ela estava fletindo, né? Isso, né, isso acaba sendo influenciado um pouco por essa liberdade de movimento que tem aqui no pé, né? Mas quando a gente filmou de perto, olha o que a gente descobriu: a trinca. Né? Esse é um defeito muito difícil de identificar, né? A não ser que a gente saiba que ele existe, que aí bota um acelerômetro aqui e aqui para ver a diferença de fase. Então, bem complexo. Por isso que eu acho bem legal, esse é bem didático.
Agora entrando aí mais na parte da civil, né? Aqui a gente falando de pontes, né? O vídeo de baixo é o vídeo olho nu e o vídeo de cima é o vídeo amplificado, tá? Aqui a gente vendo aí como que a estrutura é excitada, né? Quando passa os veículos em cima. Esse vídeo é um vídeo bem clássico aí da RDI. A gente vê essa deformação e é o que a gente sente, né? Às vezes a gente está parado em cima de uma ponte e a gente sente justamente esse deslocamento, né? Perceptível. Não que aqui, né, seja algum problema para a estrutura, na verdade ele tem que ter esse comportamento, né? Tem que ter esse comportamento, mas dissipar, né? Tem que amortecer. É o que a gente vê aqui nesse gráfico, né? Com esses dados que a gente extraiu. Aqui não é processado pela câmera, tá, pessoal? Aqui, se não me engano, foi no MATLAB. Mas com os dados da câmera, a gente exportou esses dados em Excel e calculou o decaimento logaritmo do amortecimento dessa ponte, tá? Nessa região aqui central. Okay? Aí entrando, né, para a parte de estruturas, né, estruturas grandes, que é uma das vantagens da câmera também, né? Porque imagina medir uma estrutura dessa com acelerômetro, né? Ir lá e montar andaime, plataforma elevatória, para medir vários pontos dessa estrutura, depois passar esses dados para um software, né? Exportar esses dados, fazer um modelo, né, de uma estrutura complexa como essa. Com a câmera a gente faz a filmagem, né? Processa esses dados, filtra na frequência, né, específica que a gente quer. Nesse caso, que é uma frequência baixa, se eu não me engano, era a frequência de passagem de um agitador, que era 1,4 Hz, se eu não me engano, que excitava toda essa estrutura. Então é uma vantagem muito grande a utilização dela, sem contar na questão de segurança também, né? Que aí não tem nenhuma pessoa indo lá, subindo e colocando o acelerômetro na estrutura, né? Ele fica afastado do equipamento, afastado da estrutura, fazendo as medições, né? Aqui é um outro caso também, que a gente pegou até a órbita aqui, né, dessa estrutura para ver como que estava esse deslocamento, uma frequência mais baixa. E a gente consegue ver, aqui tem uns andames montados, né, aí você acaba vibrando bastante. Esse é um caso desse tanque, né, que também tinha uma excitação para um equipamento que operava próximo a ele, uma frequência bem baixa, né, e aí acabava, né, movimentando todo o prédio aqui junto, né, nessa mesma frequência. Aqui é um caso mais didático, né? Esse aqui é um compressor, né? E aqui a gente consegue ver o segundo modo, né, de flexão aí dessa viga, desse pilar, né, de exportação da tubulação, né? A gente vê ele deformando aqui nessa região. Isso que é interessante, né? Quando a gente filtra, né, esses dados, né, a gente tem essa capacidade, a gente consegue ver esses modos de deformação. Aqui é um gerador. Aqui a gente observa uma ressonância torsional, né, no mancal do gerador, né. Geralmente quando os geradores partem, né, geradores hidráulicos, dependendo, ele tem uma carga muito grande, né, então acaba gerando essa torção aí do mancal, né. E aqui o vídeo, né, olho nu, e o vídeo do lado direito amplificado. Para a área da mineração, né, esse aqui é uma peneira. Isso aqui é muito interessante de a gente avaliar com a câmera, porque as peneiras, né, são equipamentos que a gente sempre trabalha, né? A gente sempre trabalha com equipamento que não tem que ter vibração, né? A peneira é o caso que é um equipamento que tem que vibrar para poder operar. Então ela tem uma massa desbalanceada, né, que fica gerando essa vibração para fazer o peneiramento do material. E aí tem dois tipos de peneira. Tem a peneira com funcionamento linear e o funcionamento elíptico. Essa é uma peneira linear. E aí a peneira linear, quando ela tem alguma falha ali próxima aos suportes, ela gera essa órbita que vocês estão vendo. Ó. Aqui do lado direito está uma órbita bem linear e aqui ela abrindo um pouco mais, tá vendo? Isso é, né, provavelmente devido aí à baixa rigidez da estrutura aqui, ou até mesmo, né, dos amortecedores da peneira ou da base. Então ela gera esse deslocamento e a gente consegue identificar. E é um equipamento crítico por quê? Porque com acelerômetro é muito difícil a gente medir essas peneiras, porque o acelerômetro simplesmente voa longe, né, devido ao nível de vibração. Então a gente instala lá, pode ser colado, pode ser parafusado, né, ele rompe, né, cisalha e não fica, né. Então são equipamentos bem complexos. E com a câmera, como é sem contato, né, a gente consegue fazer essa avaliação. E aqui um caso mais da vida cotidiana, né, a gente observando em um passarinho. Esse aqui foi a RDI que fez. Um pica-pau, né? A gente pegou aí justamente o período dele, né, na cabeça dele bicando a árvore, né? E aqui em cima o deslocamento, né, deslocamento transiente da árvore
devido à ação do vento, né? Então a gente pegou um ponto na árvore, ó, pegando esse deslocamento dela e do pica-pau. Aqui ele parou um pouquinho porque cansou, a gente combinou com ele que ele tinha uma pausa, e aí ele continuou, e a gente consegue ver ó, o período dele, da cabeça dele, né, dele bicando a árvore. Só ilustrativo mesmo. E aí, qual que é a principal vantagem? Né? Já comentei elas aqui, mas só reforçando. Né? Primeira coisa é o mapeamento simultâneo da imagem. Quando a gente filma com a câmera, a gente está pegando realmente o transiente. Né? Com o acelerômetro, não. Com o acelerômetro, a gente tem que fazer uma varredura da área, a gente tem que montar um acelerômetro numa posição, depois tirar, são 2 acelerômetros, né? Um fica como referência, o outro a gente vai varrendo a estrutura. Então, se tiver alguma alteração, seja de carga, seja de velocidade, rotação do equipamento, a gente acaba perdendo esse evento. Né? Então, muda. Né? Então, dá um trabalho danado para a gente modelar isso depois. Com a câmera, não. Com a câmera, como a gente está medindo ali aquele intervalo de tempo, né? Então, tudo que acontece, né, dentro daquele intervalo vai ser capturado e vai ser processado pela câmera. Tá? A gente não precisa fazer modelos, né, geométricos, igual esse que a gente fez aqui. Isso foi quando a câmera chegou. A gente fez uma comparação, né, da medição com acelerômetro e medição com a câmera, justamente porque a gente estava desconfiado, né, medir vibração por imagem, né, sem contato, e aí a gente viu que a precisão da câmera é muito grande. Né. A diferença aí, né, quando a gente monta a câmera perpendicular ao equipamento, ao ativo que a gente está avaliando, né, a diferença aí é muito pequena, na casa decimal. E aí, aqui eu tenho um caso de vocês agora, né, que é um caso que a gente fez aqui que o Lessie, né, veio aqui e fez na passarela aqui liga o prédio de civil ao prédio de engenharia de Minas, né. Eu acho que eu até passei por ela hoje, comentei com a Juliana. E aí foram feitos vários testes utilizando a câmera, né? Fez testes de impacto, né? Que é o bump test, fez o teste de caminhada, né? Os testes com carga, teste correndo. E aí para a gente avaliar, né? Como que estava essa deformação, como que estava o comportamento estático, o comportamento dinâmico dessa estrutura. E aqui alguns pontos, né? Que foram medidos. Essa é a passarela, né? Que foi medida. E aqui, ó, a gente tem as definições, né, dos ângulos onde que a câmera foi montada. A passarela foi dividida, né, em 4 partes, né, para poder fazer os ensaios, para a gente simular aqui, né, as frequências, né, e excitar essas frequências da câmera. E aqui as distâncias que eu comentei com vocês, né, para a gente poder avaliar, quantificar esses dados de vibração, a gente precisa dessas distâncias e a lente que a gente está utilizando. E aqui foi o posicionamento da câmera, né? Ela foi feito um posicionamento aqui, avaliando esse pilar. Foi feito um posicionamento da câmera aqui, né, avaliando toda a estrutura. E de frente também, né, para a gente pegar aí a rigidez torsional, né, da ponte, da passarela. E aqui, só um resumo rápido, né, do que foi feito, das cargas que foram aplicadas, né, dos ensaios. Né. Então, aqui foi, né, a gente fez uma condição estática, né, a pessoa caminhava até o meio até o ponto, né, na verdade, e ficava parada, a gente via essa deformação, a gente vai ver isso nos vídeos, e as cargas que foram aplicadas. Né, que, na verdade, carga aqui, quando a gente fala, é número de pessoas. Tá? E aqui é um caso. Ó. A pessoa veio caminhando, aqui 107 quilos, né? E parava nesse ponto, né, o L2 aqui, que é a metade da passarela. E aí a gente via, né, através da forma de onda, né, essa deformação, né, esse deslocamento, né, cerca aí de 1.600 microns, né, nesse ponto. Aqui um segundo ensaio, né, aí na posição L4, um pouco mais atrás aqui do meio, né, e aí o deslocamento era em torno de 1.300 microns. O terceiro ensaio foi feito novamente aí, né, na posição L2, né, na metade da ponte. E opa. Não vai rodar? Volta. Não. Pulei uma aqui. Deixa eu voltar para ele lá. Que aí agora com mais pessoas, né, com uma carga de 553 quilos, para a gente ver essa deformação. E a gente consegue aí praticamente 3.000 microns de deslocamento aqui nessa região onde que foi colocado esse vetor, né, essa região de interesse.
E aí, na forma de onda, a gente consegue observar, tá vendo? Justamente essa deflexão, né? Justamente esse deslocamento. E por último, né, essa mesma carga, só que no ponto atrás, né, no ponto L4 aqui, que a gente tem aí cerca de 2.000 microns, né, de deslocamento. E agora os ensaios dinâmicos, né? Os ensaios dinâmicos eles foram feitos com as pessoas pulando, né, na ponte, né, naqueles pontos pré-determinados. Foi feito o ensaio correndo também. E o ensaio correndo, e todos os ensaios, né, com 3 pulos e praticamente ali 5 segundos. Pela risada, e acho que o pessoal participou aí desse ensaio, né? Sabia. Tem vários participantes desse ensaio aqui, né? E aí, nesse caso, foi excitada a estrutura, né? Isso aqui é muito parecido com o bump test, né? O teste de impacto. A gente excita a estrutura e avalia a frequência, né, que é excitada. Nesse caso aqui, a frequência de 3,28 Hz, né, com um deslocamento total de 4 microns. Né? A pessoa pulando ali bem no centro ali da passarela. E aí a gente observa a forma de onda, né? Isso que é legal, né? E o amortecimento aí dela. Isso é bem interessante. Aqui foi feito aqui o pulo na posição L4, né? Aqui nessa posição. E a gente observa aí uma frequência bem próxima, 3,32 mais 4.000, né, microns de deslocamento. Aqui o vídeo, a gente usou esse recurso aqui de gradeamento, que é um recurso do software, justamente para enxergar, né, esse deslocamento melhor. A outra posição, né, o ensaio 7, né, foi feito aí pulando lá na posição, não, que volta a posição L2, né, e com 107 quilos, e aí teve um deslocamento de cerca de 6.500 microns, né, na frequência, mantendo a frequência bem próxima, tá vendo? 3,27 Hz. Agora o ensaio 8, né, pulando ali na posição L2, só que do lado B, né, que foi dividido aí, né, lado A e lado B. Quando a vista é de frente, a gente vai observar o que faz essa diferença aqui de lado, né? A gente vai conseguir ver ali a torção da passarela. Mas, de novo, né, bem próximo, o deslocamento, só que ele está pulando mais lateralizado ali. E esse é um caso legal também, que a gente pegou uma frequência um pouquinho mais alta, né, nessas estruturas, aproximadamente 6 Hz, né, a posição L4 ali. Deixa eu ver se ele vai passar aqui. Isso. Aqui, ó, estão observando aqui que a pessoa, né, o candidato aqui do bump test, ele tá meio deformado, mas isso é por causa do filtro, tá, pessoal? Quando a gente filtra nessa frequência, né, a gente só vai enxergar ali realmente o deslocamento da ponte. Outras frequências, a frequência da pessoa aqui pulando, ela fica deformada mesmo. E agora, ó, a gente consegue observar a posição L4, né, 6 Hz também, e pulando do lado B, né, que é o outro lado, lá do lado direito da ponte. E é bem próximo, né, 6 Hz também. E aqui a pessoa correndo, né. Aqui foi um ensaio legal. Na verdade, é o flash que vocês estão vendo aí, ó, correndo, e justamente para excitar esse modo, né, dinâmico da ponte. E a gente tem uma forma de onda e o espectro. Quem estava correndo está aqui também? Não. Esse também está aqui? Não? Bacana. E agora, para entender melhor aquela questão de pular do lado A e do lado B, né, a gente tem aqui, ó, esse vídeo que mostra bem, ó, quando a gente pula aqui no meio da ponte, né, do lado direito aqui, vista de frente, né? Opa, deixa eu voltar. Isso. A gente vai ver um comportamento da ponte através dos vetores aqui, vocês vão ver que tem uma torção aqui da estrutura. Consegue dar o play para mim? Estou pulando aqui. Isso, boa. Aqui, ó. A gente vê essa torção da estrutura. Se a gente para aqui, ó, em um momento, a gente repara a diferença de fase, né, entre os dois vetores, né, aqui do guarda-corpo. O vetor do lado esquerdo está apontando para baixo, né, e do lado direito ele está apontando para cima, né, justamente essa torção aí da ponte, quando a gente excita ela do lado direito. E do lado esquerdo, né, do lado B, quando a gente faz esse mesmo ensaio, o comportamento é um pouco diferente.
a gente repara que ela tem um comportamento muito parecido quando a gente pula no meio da ponte, né? A estrutura deslocando como um todo, né? Não tem essa torção que a gente observou ali. E aí os últimos testes, né? Os últimos ensaios, pulando um pouquinho mais à frente, né? Na posição L4, que a gente observa também novamente ali a torção, né? Da passarela. E do lado B, novamente, ó, a estrutura deformando como um todo, sem gerar ali nenhuma torção. E aí os resultados, né, as condições aí dos testes, os resultados... minto, antes de chegar nos resultados, teve um ensaio que foi bem interessante, que foi feito no dia 30, né? Esse ensaio foi feito filmando só, né, os pilares aqui, e estava chovendo, né, no dia, se não me engano, estava uma condição bem crítica, porque a câmera ela tem as suas, né, facilidades de medição, mas ela tem suas limitações também, né? Então, a visada do ativo que a gente está medindo é uma limitação, a transmissibilidade de vibração, como a câmera montada no tripé, né, se ela estiver vibrando, né, na mesma frequência da frequência que a gente quer analisar, a gente vai enxergar ali toda a imagem, né, vibrando, né, se deslocando. E o outro, né, outra limitação seria a iluminação. Né, iluminação também. Se a gente está num ambiente totalmente escuro, né, a gente não vai conseguir fazer essas filmagens. Mas para todos esses a gente consegue, tem contornos, né, a gente consegue contornar. Né, a iluminação a gente tem o kit de holofote, né, holofotes, né, para a gente fazer a iluminação. Para a questão da visada, né, a gente pode mudar o ângulo, né, às vezes, né, medir de uma outra estrutura, né, para transmissibilidade de vibração, mesma coisa, né, a gente afasta ali daquela região de excitação, monta a câmera às vezes até numa plataforma elevatória, né, que aí é uma outra frequência, né, fora ali daquela frequência que a gente quer analisar, para a gente não ter essa influência. Né. E aqui os resultados, né, daqueles ensaios dinâmicos, feitos aí nos pilares. Né. Então aqui foram levantadas essas frequências, né, as frequências naturais da estrutura, e aqui os vídeos, né? Aqui eu tenho os vídeos dessa filmagem. Vocês vão observar que os vídeos aqui estão com a qualidade um pouquinho pior, justamente por causa da chuva. Mas mesmo com a chuva, a gente conseguiu pegar deslocamentos bem interessantes aqui nessa região do pilar. A gente observa aqui que na região de apoio, né, a gente tem esse deslocamento aqui da passarela. Né? Olhando assim assusta um pouco, tá, pessoal? Mas a passarela tá liberada lá, pode passar. Só não fica pulando, né? É um caso bem semelhante, né, que a gente pegou, né, lá em Minas também, lá em BH, a gente pegou antes da Copa, né, numa passarela que liga o Mineirão ao Mineirinho. A gente fez alguns ensaios, na época a gente não tinha essa tecnologia, ficamos lá 3 dias fazendo um ensaio na passarela para justamente depois interditar a passarela, que não foi utilizada na Copa por causa do risco. Aqui a gente pegou algumas órbitas, né? E aqui a gente percebe as frequências que foram excitadas dessas estruturas em diferentes pontos, né? E a gente consegue avaliar ali como que está a diferença de fase em relação a essas duas estruturas, né? Que seria aí a passarela e o pilar, né? Então a gente observa até uma deformação aqui nessa estrutura, ó, estrutura metálica, né? Nessa região aqui próxima aqui da fixação. E as frequências, né? Aqui o interessante, só além das frequências, né, a gente tem as formas de onda também, para a gente comparar, né, como que estão esses movimentos. Aqui a gente observa, ó, que o movimento da região azul com a da região laranja, ele está fora de fase. Né? Então, enquanto uma está se movendo para um lado, o outro se movendo para o outro. Isso aí é a condição mais crítica aí, quando a gente fala de deslocamento. Né? Gera uma tensão muito grande. E aí, quando a gente compara, né, o ponto verde, né, com o ponto rosa, né, que é essa estrutura, a gente observa que eles movimentam em fase. Ó. Então, isso é ok, como um corpo rígido. Tá? Aí, dependendo do nível de vibração, né, pode ser ok ou não. E, por fim, pessoal, aqui os resultados que nós obtivemos. Né, aqui as deformações máximas com os testes, com os ensaios, né, estáticos. Então, os deslocamentos, né, com cada parte da ponte que foi dividida, da passarela que foi dividida, esses foram os deslocamentos máximos encontrados. Aqui as frequências naturais levantadas, né, durante o estudo. Então a gente observa aí que em determinados pontos a gente tem, né, a frequência natural e os seus múltiplos, né, as harmônicas dessa frequência natural. Tem mais de uma frequência natural aí sendo excitada, né, durante os pulos ali na ponte. Os testes, né, do ensaio ali filmados no pilar também, né, a gente fez esse levantamento de frequência natural.
né? Aí observa que é bem convencional, né, de estruturas mesmo, né, frequência em torno de 3, 4 Hz, bem nessa faixa. O que é interessante é essa aqui, ó, justamente esse ensaio aqui, nesse ponto que a gente pegou aí 3 frequências, né, 3 modos, né, de vibração. E aí eu finalizo por aqui, pessoal, deixo as dúvidas, as perguntas. Só antes, né, de a gente entrar nas dúvidas e as perguntas, eu queria convidá-los também, né, a participar do workshop da Vitec também, que vai acontecer em Belo Horizonte, né, em maio, né, 23, 24 e 25. Fiquem à vontade para acessar o site, fazer inscrição e visitar a gente lá também, comer um pão de queijo. Fiquem à vontade. Obrigado. Muito obrigado. Aí você me expôs, né? Todo mundo sabe meu peso agora. Mas tudo bem, né? Estamos tratando de. Você viu que eu fui o mais eficiente. Eu citei 3 modos. E a gente não tinha que fazer na pandemia. Nós resolvemos excitar pontes. E foi muito interessante poder fazer isso. Gente, vocês têm uma ou duas perguntas para o Marcos? E caso contrário, vocês vão ficar aqui. O Iris M está aí fora. Nós vamos mostrar para vocês. Tem alguma pergunta? Alguma curiosidade que vocês desejam fazer? Não? Não, eu só queria dizer para vocês que a gente vem usando o Iris M, aí, usando para essa passarela, usamos em outra pontezinha, inclusive aqui o do Perron mostrou o GEM Digital. Estamos usando agora no Otávio Frias, lá na Ponte Estaiada, e comparando com alguns resultados do IBS, né, FS, que o pessoal da Hexagon mostrou aqui. Então, essas tecnologias se integram, né? E é muito interessante poder fazer isso. Então, vocês fiquem à vontade depois, se tiver alguma pergunta específica, passarem para o Marcos. Muito obrigado. E você sabe que pão de queijo é comigo, né? Você pode contar com a gente.